Bom, gente, oi. Primeiro, agradecer pelo convite, a OMS, toda a equipe, Thiago, Rony. Obrigada, Renata, também, pela mediação e todos que estão presentes. Meu nome é Iglola Yedum, autodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, estou com uma blusa azul, um turbante azul na cabeça, tenho cabelos raspados e um olho de cada cor. Lindos. Eu queria começar assim, querendo entender como esse futurismo entrou na vida de vocês. Eu vou perguntar para as duas, aí cada uma assim responde assim. Quando vocês tiveram esse primeiro contato com esse futurismo, e como vocês descobriram que por meio dele, né, dessas várias formas de futurismo, porque a gente fala futurismo, mas as pessoas às vezes pensam naquele movimento mais antigo, né, futurista, e hoje a gente está falando de um futurismo que ele envolve muitas óticas diferentes, né, muitas culturas diferentes, toda uma diáspora e, ao mesmo tempo, também essas diferenças geográficas de cada região e diferentes movimentos ao longo da história, né, e isso em vários países. E eu queria saber como vocês tiveram esse contato assim, com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, o ponto assim, que eu acho mais interessante é a partir do momento que vocês percebem como vocês podem estar utilizando isso e por que vocês estão fazendo isso também. Não sei, eu nunca tive que responder como surgiu a minha relação com o futurismo, né? Eu acho que primeiro, mas agora você falando, eu penso assim, que eu acho que primeiro o futurismo para mim vem de uma ideia de futuro, né? E essa ideia de futuro, eu acho que ela foi muito pleiteada em casa, assim, né? Os meus pais fizeram muito parte dos movimentos sociais, né? E do movimento negro durante toda a minha infância, assim, e juventude. E o futuro sempre foi discutido, né? Quando a gente vem de um lar onde os movimentos sociais são tão presentes, os ideais dos movimentos sociais são tão presentes, a gente sempre fala sobre futuro, porque existe uma visão e uma experiência de um presente, né? E que é esse presente dentro do nosso contexto de uma marginalização sistêmica. E a partir disso você começa a criar, né, subterfúgios, tanto ideológicos, quanto inspiracionais, quanto emocionais também, e sensíveis, de imaginar-se um futuro onde as coisas são diferentes. Então, eu acho que a base do meu futurismo vem aí, assim, de vir de uma casa onde sempre estiveram imaginando o futuro de uma forma diferente, como uma ideia de mudança, assim, né? E principalmente falando dos anos 90, né, que foi quando eu era criança, assim. E aí eu acho que depois dessa ideia, eu acho que essa ideia, na verdade, ela foi uma semente para que todas as ferramentas com que eu tivesse acesso ao longo da vida, ou que eu pudesse me relacionar ao longo da vida, falasse dessa ideia de futuro que fosse diferente do presente e que pleiteasse ideias, simbolizações e representações de emancipação também, que eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi com os movimentos sociais, assim. Eu fui uma criança nos anos 90 que não foi criada dentro da aldeia. Eu nasci na periferia, então eu fui adotada por um casal branco, é muito importante falar isso, e cristão. Então, a minha ideia de futuro, ela nunca existiu. As pessoas perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Como que você se vê no futuro? E, para mim, com 20 e poucos, eu já nem estaria mais aqui. Essa era a visão de futuro que eu tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de assistir muitos filmes que falavam sobre esse futuro. E aquilo me fazia pensar que eu realmente não estaria lá, né? Porque é um corpo racializado dentro da periferia, num lar cristão.
Então, toda vez que as pessoas me apontavam como a Índia selvagem, o índio que faz parte do passado, o índio que está na tribo, que anda pelado, e eu assistia essas produções de audiovisual totalmente no futuro branco, né? Era muito robô, tudo muito branco. Eu falava, caramba, por que não tem ninguém parecida comigo nesse futuro? Então, quer dizer que, realmente, eu não tenho futuro, não existe futuro para um corpo indígena dentro da periferia. E aí, conforme eu fui crescendo e tendo mais acesso à primeira tecnologia que chegou na perifa, né, que na periferia demorou para chegar computadores, demorou para chegar a tecnologia, aí eu começo a pesquisar mais sobre onde estão os povos indígenas nesse futuro que, para a gente, é presente, né? E aí começo a enxergar mais que os corpos indígenas não estão somente na aldeia, meu povo não estava somente na aldeia, e começo a enxergar que existe um futuro para a gente. Nós fazemos parte do futuro. E aí depois comecei a levar isso para o rap. Comecei a fazer manifestações artísticas que traziam esse confronto acabando com o colonialismo, de que onde estão os povos indígenas, porque eles não fazem parte do futuro, e como a nossa tecnologia também era vista um povo sem tecnologia, né? Se a gente falar, qual é a tecnologia indígena, as pessoas pensam e falam, eles não inventaram celular, não tem tecnologia. Sendo que a nossa tecnologia sempre esteve, né, na casa do brasileiro, na nossa rede, nosso barro, nosso filtro de barro, todas as tecnologias indígenas são utilizadas. Nós somos um povo que tem muita tecnologia. E aí eu trouxe isso para a minha arte, para a minha música, para as minhas intervenções urbanas, para o estilo também. Eu acho que a moda também fala muito sobre esse futurismo, e é um modo de eu usar como confronto mesmo. Eu gosto de incomodar, de trazer o indígena para esse futuro e mostrar também que não existe futuro nenhum, nem sem nós, povos originários, assim. A gente percebe que subverte muito a lógica, né, daquilo que é imposto, né, como um rótulo ao próprio futurismo também. Particularmente, né, olhando o trabalho da IG, eu consigo ver assim muitos fragmentos, mas que todos estão conectados a uma história maior, né? E acho que é muito interessante como você traz isso dentro de uma inteligência artificial, né? Todo um mecanismo ali que as pessoas falariam, isso foi criado pelos brancos, isso foi, né? Tem sempre aquela ótica mais colonial de que, quando a gente se apropria daquelas ferramentas, se elas, né, foram utilizadas inicialmente por algum grupo específico, porque os outros grupos não poderiam ter acesso, né, a essas linguagens, a essas ferramentas. Eu queria saber como você vê isso, esse diálogo, né, a forma como isso é subvertido, e essa lógica realmente ali é invertida, é criada uma outra coisa, uma outra configuração daquilo, né, porque a partir do momento também que vocês estão operando dentro das subjetividades e trazendo toda essa história, essa carga, no seu contexto também de diáspora, a gente vê ali influência egípcia, a gente vê uma história ali, um fragmento de uma história que tudo se conecta, não é apenas uma arte em que as pessoas estão vendo ali uma inteligência artificial, não é algo ali jogado, é algo que conta uma história também. Eu acho que são muitos processos, assim. Eu acho que, em relação ao acesso, assim, a essas ferramentas de ponta, eu só fui desenvolver, assim, um pensamento crítico sobre a dinâmica de instrumentalização neoliberal a favor de uma supremacia branca, assim, do acesso à informação, acho que em 2017, assim. 2018, quando eu me deparei com o trabalho do Arthur Jafa, que é um superartista norte-americano, em que ele faz, de fato, uma crítica muito próxima com o que Catu disse, assim, sobre qual que é a identidade dessa imaginação de futuro tão propagada pela indústria, né, pelo consumo, enfim, pelo cinema, sobretudo, porque é um artista que trabalha muito com vídeo. Então, ele tem uma crítica muito grande, assim, sobre o futuro e a produção audiovisual. Mas
Então, para mim, a ferramenta, assim, ela teve vários processos, porque eu tive um pai muito nerd, né? E na época, quando eu era criança, ele trabalhava no PT e ele levou para casa o computador do partido por trabalhar lá. Então, eu tive acesso a computador muito cedo, com 5 anos, 7 anos, eu já tinha computador em casa, que na verdade era o computador do PT, que era o computador do meu pai, e eu usava ele sempre quando meu pai não estava usando. Então, a minha relação com a virtualidade, né, e com a eletrônica e depois com a digitalidade vem muito desse lugar. É óbvio que ao longo da vida tiveram altos e baixos, assim, né, que nem sempre a minha família teve condições de acompanhar, de eu ter a última geração de computadores e conseguir ter todos os equipamentos possíveis, assim, né? Enfim, já fiquei muito tempo sem computador, já fiquei tempo com computador, enfim, já tive muitos altos e baixos, mas a familiarização com a ferramenta vem muito disso. E aí eu acho que quando eu entrei na escola, né, tipo na primeira série, assim, eu já sabia mexer em computador. E meu pai ele falava muito sobre um lugar da informática, assim, de tipo é muito importante para você ser boa em informática, porque a informática é o futuro. Você precisa dominar a informática. Então, eu era aquela criança que digitava muito rápido, aquela criança que sabia mexer no Paint, que sabia entender as coisas por essa relação com a informática. E, para mim, sempre foi educado de que aquilo, de fato, era uma ferramenta, como todas as outras, assim, como a fotografia, como qualquer aparelhagem, né, também. E a fotografia está na minha vida desde cedo também. Eu tive uma câmera muito cedo, tive uma câmera com 10 anos de idade, então, muito cedo. E sempre que, através daquilo, seriam ferramentas que eu pudesse usar para ter sonhos infinitos, assim. Aí nada disso teria limite, sabe? E quando eu comecei, agora mais recentemente, a olhar para a inteligência artificial, para mim foi um processo muito interessante, porque, primeiro, antes eu desenvolvi um trabalho de realidade virtual. Aí depois eu desenvolvi um projeto de realidade aumentada em colaboração com o Gabriel Maçã. A gente, inclusive, fez um trabalho aqui para o IMS Convida, juntos, né, há um tempo. E aí, depois da realidade aumentada, eu saí e fui para a inteligência artificial, assim. E quando eu fui para a inteligência artificial, eu fiquei pensando como que eu poderia pegar tantas ideias que eu tinha, que já acompanhavam as minhas pesquisas, sobretudo de pintura, e de outras linguagens também na arte, pintura e sonora, que tem uma intimidade já etnográfica muito grande com o continente africano e com o Oriente Médio, e transmutar isso em imagem, assim. Como que eu poderia fazer com que essas coisas e essas referências fossem em imagem, assim. E como o texto sempre teve também muito presente na minha vida, eu sempre escrevi, sempre fui uma criança que escrevia, que falava muito, escrevia muito. Minha mãe me deu água na casca do ovo umas 3 vezes, então eu cresci falando muito, muito tagarela e escrevendo bastante também. Essa primeira ferramenta de texto para imagem foi algo que me abraçou, assim, porque eu consegui pegar várias linguagens, então uma linguagem que eu tinha da imaginação, com uma linguagem que eu tinha da imagem, com uma linguagem da tecnologia, uma linguagem do texto, da palavra, e colocar em uma ferramenta que me possibilitasse em imagem, que também era uma linguagem do meu trabalho, mas que nunca foi materializada de uma forma tão acurada, eu acho, como a inteligência artificial. E aí, a partir desse processo, esse sentido de imaginação livre mesmo. Eu acho que o fato de ter crescido sendo uma criança de computador um pouco distante assim do mundo afora. Eu também não tinha amigos na rua, não tinha uma relação muito de estar com coleguinhas em casa e fazer outros jogos. Eu sempre fiquei mais sozinha no computador. Sempre deu uma extensão muito grande para essa imaginação livre, como se fosse um outro mundo.
E aí, durante o processo, quando eu trabalhava com realidade aumentada, eu até entendi esse lugar como um território de produção de subjetividade, né? E de entender, na ficção, que a tecnologia me proporcionava a possibilidade de negar, não negligenciar, mas negar por escolha as violências do mundo real, né? E, sobretudo, dentro da perspectiva da violência social, assim. Então, o campo livre da tecnologia digital, especificamente, nesse caso, sempre me deu essa possibilidade de me proteger das questões do mundo real, assim, e dos problemas de mundo. No Benin e também em uma região do Maghreb.
e entender que o azul é uma cor que que faz muito parte, né, da cultura originária desses lugares, por meio de insumos naturais, de recursos da natureza que dão origem a essa cor. Então, o índigo e a pedra lápis lazuli. E entender, dentro da história, que esses povos, né, alguns povos específicos, então, quando a gente olha para o Benin, para a Nigéria, quando a gente olha para algumas regiões do Maghreb, são chamadas dentro do continente de povos azuis, né? Existe esse apelido, assim. Existem as mulheres dominadoras de índigo do sul, que ficam na Nigéria, em Oshobo, que é a cidade de Oxum, e que são fazendas de índigos dominadas por mulheres, e que elas fazem as tinturarias e tudo mais. E também existem os povos azuis do deserto, que são os tuaregs, que são povos originários nômades do deserto do Saara, e que também carregam o azul, assim, na ancestralidade. Então, essa ideia de que a minha descendência estava relacionada a povos azuis fez com que eu pudesse levar essa imaginação do que seriam esses povos azuis para além, assim. E um dos pontos muito específicos de que, quando eu morava no Marrocos e eu trabalhava com o índigo e os pigmentos naturais, os azuis e tal, eu tinha as mãos e os braços azulados profundamente, assim, porque são pigmentos de matizes muito fortes, né? Demoram dias assim para sair. E se você trabalha todos os dias com pigmento, você fica 1 mês, 2 meses com as unhas azuis, as mãos azuis, realmente, assim. E eu via outras pessoas que dominavam os pigmentos, que elas eram, de fato, uma pele azul, assim, completamente, assim, parece que elas estavam vestindo umas luvas, né? E aí essa ideia de ver essas peles e as texturas dessas peles, então entender que, será que esses povos azuis não eram todos azuis da cabeça aos pés, né? E entender também um pouco se o azul era um termo tão relacionado em África a povos negros. O que era o negro antes do processo de racialização branca, de chamar o negro de negro, né? Então, será que antes de negros serem categorizados como negros, éramos azuis, na verdade? Porque esses eram termos que não se utilizavam no continente, sobre fulano é negro, fulano é branco, fulano é um processo de racialização colonial também. Então, isso acabou me fazendo olhar para um desenho de uma possível ancestralidade, na verdade. E a ancestralidade, sobretudo dentro da minha religião, que é Ifá, né, que é também uma religião, uma prática indígena africana do Benin e da Nigéria. Quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente fala sobre o culto dos antepassados e o culto dos mortos, né? E a presença dessas pessoas e dessas energias na sua vida presente, e você carregar, né, essa ancestralidade com você, e os processos de transmissão que estão muito presentes na genética, mas é uma transmissão que vai além dessa transmissão ocidental branca, da ideia de herança enquanto propriedade, posse e poder, mas a transmissão a partir da transmutação de continuação de pessoas, de espíritos, de ideias, de oralidades. Então, eu acho que a camada espiritual vem muito de um lugar de querer trazer para esse plano, para essa dimensão, para o tempo de agora, a visualidade dessa ancestralidade. Sobretudo quando a gente fala de um processo de apagamento histórico dentro de uma prática de deslocamento, que eu acho que é uma questão que é muito interessante as pessoas afrodescendentes discutirem, assim, também, que quais são os impactos do deslocamento de povos indígenas do seu território para um outro território, e o quanto que a história desses povos ela se interrompe dentro da cruzada dos oceanos e cria-se ideias de identidades sem imaginário.
e, por fim, sem imaginação, e, por fim, sem liberdade. Então, tem esse lugar de olhar para o pré para conseguir trazer essa ancestralidade para essa dimensão como se fosse uma relação espiritual mesmo, de culto. Catu, tem uma curiosidade até minha também, assim, em relação a como você traz toda uma desconstrução de um estereótipo, né, por anos, né, que até os dias de hoje a gente vê em muitos lugares em relação à população indígena, né, e que você traz isso muito potente na sua arte, na sua forma de expressão, no seu modo de se vestir, né, no seu modo de caminhar no mundo, né, nas suas falas, né, você traz isso assim muito forte. E como isso vem sendo construído ao longo dos anos, você tem visto, como posso dizer assim, quando você começou, né, no início, como era a reação das pessoas e hoje como você está vendo esse movimento indígena que parece, para algumas pessoas parece que é um pouco assim mais tímido o movimento indígena futurista no Brasil, mas a partir do momento que a gente trabalha com comunicação e trabalha com redes sociais e trabalha com todas essas outras formas de tecnologia, isso também implica, né, toda uma questão futurista, né, não apenas na arte, mas em tudo à nossa volta, né, e ao mesmo tempo nesse diálogo também com outras tecnologias ancestrais. Ela falou desse pigmento azul, eu lembrei muito do genipapo, que é utilizado, né, no corpo, né, como pintura corporal, e ele é um azul assim mais escuro, né, assim de um tom mais escuro, assim tem todo um diálogo também interessante em relação a isso. Mas eu fico assim pensando assim, você está vendo esse cenário se transformar, porque, por exemplo, há uns anos atrás isso ainda era um susto para muita gente, quando as pessoas viam, né, uma pessoa indígena que traz toda essa, né, essa realidade mesmo, é um choque meio que de realidade, né, assim, e ao mesmo tempo uma insistência, uma desobediência a não operar dentro de um corpo do qual todo o processo colonial ainda quer que muitas pessoas indígenas operem, né, dentro de uma lógica de um passado e de um personagem que o próprio colonizador criou. Eu enxergo o futuro, o presente, o passado como uma coisa só, como se estivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo, como se eu estivesse aqui agora e já tenho uma Catu abuelita fazendo coisas no futuro, mas, ao mesmo tempo, eu ainda curo a minha criança interior ainda, que foi, quando a gente fala de estilo, de moda, uma criança que já era apontado enquanto indígena, sem ter pintura alguma, sem ter grafismo algum no corpo. Então, eu passei por um longo processo de ter autoestima, de falar, eu sou indígena, o meu fenótipo é lindo, não vou deixar esse estereótipo acabar comigo, assim. E eu não usava muitas etnojoias, muitos adornos. Eu queria passar meio que batido, sabe? Eu falava, não, se eu não tiver com isso, ninguém vai reparar que eu sou indígena, coisa meio que impossível, assim, né? E aí, quando eu entendo quem eu sou, que faço parte do presente e que o meu corpo é político e artístico, eu começo a usar a provocação do outro. Aí teve uma época assim que eu saía muito, passava genipapo, urucum, saía muito pintada, saía com o meu cocar, e as pessoas olhavam e se perguntavam o que eu estava fazendo ali. Era muito engraçado que as pessoas falavam, nossa, o que você está fazendo aqui? Eu, como assim? O que eu estou fazendo aqui? Eu moro aqui, eu estou nas minhas terras, né? Não, mas você tem que estar na Amazônia. Você tem que estar, é lá que você mora. Índio é bicho do mato, né? E aí eu comecei a perceber, cara, isso é muito político, isso é muito forte, o quanto é uma provocação, o quanto o meu corpo gera essa provocação. Então, fiquei nessa provocação durante muito tempo. Às vezes eu quero provocar mesmo, então eu saio e falo, hoje eu vou enfrentar e provocar os brancos. É meu hobby, assim, provocar os brancos. E aí, quando o futurismo chega, né, ele foi criado, é um movimento artístico pela Grace Hilton, e aí ela fala sobre como nossos corpos fazem parte desse futuro, nossa cosmovisão também. Eu começo a pegar esses elementos da moda e colocar junto com o grafismo, com o genipapo, óculos, roupas muito prateadas.
e jeito de colocar o cabelo, né? Eu lembro também que tem aquela personagem do Star Wars que tem aqueles fofões no cabelo assim, e aquilo vem uma inspiração de povos indígenas. Eu falava, cara, as pessoas falam tanto do futuro e está pegando a inspiração de nós mesmos, e por que a gente não pode estar aqui mostrando esse futurismo que é originário? E aí comecei a fazer essa afronta na internet, a partir do audiovisual também, e aí eu comecei a ver que os jovens estavam começando a falar, caramba, isso é muito legal, a gente faz parte do futuro, a gente pode brincar com isso também, a gente pode mostrar a nossa cosmovisão, né? A gente pode criar literatura, artes plásticas, filmes e música falando desse nosso futurismo e o como a gente estará lá. Então, começou mais ou menos assim, e, ao mesmo tempo, eu tenho essa interseccionalidade de ser uma mulher de SFEM, ser uma mulher lésbica, de periferia, e eu deixo isso muito claro. Eu sei a roupa que eu estou vestindo, eu sei a mensagem que eu quero passar. E essas coisas elas foram se construindo. Eu lembro até hoje que, uma vez, eu fui fazer um show na Fundação Casa, e falaram que ia ter uma rapper indígena. E eu cheguei com uma roupa muito parecida com essa, assim, e os meninos estavam lá. E eles, tia, cadê a índia que vai cantar rap? E eu, assim, quietinha. Eles, cadê a índia que vai cantar rap? Aí eu falei, desculpa decepcioná-los, né? Mas não vai vir a Tainá aqui cantar. Não vai vir a Tainá aqui cantar um rap para vocês. Eu sou indígena. E aí nem deu para cantar assim, porque a gente ficou num bate-papo sobre estereótipos. Eles, como assim? Como assim, tia, que você é indígena? Você não está com uns tapos, negócio para tampar assim, não? Eu, moleque, nossa, eu fiquei esperando uma índia gostosa, né? Aí eu falei, gente, a hipersexualização do corpo da mulher indígena é uma coisa que também pega muito em mim. Eu já passei muito por isso, e isso fez eu querer me cobrir mais, não querer que o meu corpo seja hipersexualizado o tempo todo. Eu até falo que, hoje em dia, que minha música não faz tanto sucesso, porque eu sou uma mulher lésbica de SFEM. Se eu começar a mostrar a minha bunda junto com a minha música, é lógico que vai subir, porque eu vou estar alimentando um estereótipo, vou estar alimentando todo um sistema do machismo e patriarcado, né? E que também querem ver essas mulheres no passado e não no futuro, porque as mulheres do futuro elas fazem o que querem, mas, ao mesmo tempo, com uma noção de corpo político, assim. E agora eu vejo esse movimento, cara, o quanto a gente se enxergar no futuro é muito bom para a nossa autoestima, assim. A gente tem o Edivan Funiou, que também está falando agora do Ancestronic. E eu falei, indígena futurista dando frutos, né? Ele é muito legal, e é um homem indígena de pele retinta, né? Que é lido pela sociedade como homem negro e fala desse pertencimento enquanto indígena preto. E o movimento artístico está cada vez maior, assim, a gente cada vez mais unido, cada vez mais mostrando que nós estamos aqui, não somos povos do passado, e fazendo essa provocação assim, bem gostosinha. Aproveitando, né, esse gancho, eu queria saber contigo em que momento você também vê essa dimensão espiritual em muito do que você está fazendo. Em que momento você sente que isso se conecta também um pouco, né, à cultura de um modo geral, mas principalmente como assim a leitura também que alguns fazem em relação a pensar que isso, no caso, afastaria os povos de sua cultura, né? Quando, na verdade, a gente vê todo um movimento que fortalece a própria identidade, né? E mostra essa cultura que é viva, não inerte no tempo, mas que está ali, né, como uma árvore crescendo e criando, né, novas raízes também, né? A gente tem esse pensamento ainda de que o indígena que mora em São Paulo, que tem celular, que tem Hilux, eu não tenho ainda, mas um dia eu vou ter, que ele perdeu a sua cultura, né? E, gente, como que a gente perde a nossa cultura tendo objetos, né? E é muito louco pensar o quanto esse pensamento é racista, porque você não aborda uma pessoa branca, uma pessoa negra, e fala, olha, você tem esse celular, você não é mais branco, você... E por que com a gente, sim? Né? Isso é um racismo estrutural muito forte, que machuca bastante nossa autoestima também, porque tira a humanidade. Se você não pode fazer essas coisas, você não faz parte da humanidade. Você ainda é o bichinho do mato, que tem que ficar lá, pelado, comendo mandioca e tal. E a gente confronta isso tudo no momento que a gente fala que pode ter. Por que não, né? Eu sempre falo que é um tabu falar do indígena rico.
Tem algum indígena rico aqui para eu ter uma amizade sincera? Não tem, né? E é um tabu, cara. Esses dias eu estava conversando com uma galera e a gente estava falando dos indígenas da América do Norte, que são os donos dos cassinos, né? Os cassinos dos Estados Unidos, os donos são indígenas, os povos originários de lá. E aí, como falar sobre essa moeda que circula também com os povos originários também é um tabu, como a gente não pode falar de dinheiro, tudo tira a nossa humanidade o tempo inteiro. E aí eu me acho muito humana, cara, quando eu busco essa identidade, desde que eu sou novinha, essa identidade indígena. Me pergunto porque tem memórias, né? Quando a gente fala de memória, a gente não quer perder a nossa memória. A minha memória foi tirada no momento que a minha mãe me coloca para adoção para um casal branco e cristão me educar, me criar enquanto filha. Então, ali a gente já vê que existe todo um sistema do Estado para colocar a gente na periferia enquanto lidos como pardos e não indígenas. E esse resgate de identidade, ele é muito importante para parar com esse sistema, para falar quem são esses pardos no Brasil. E aí eu vou entendendo mais dessa identidade e dessa minha espiritualidade, que eu sempre tive uma espiritualidade muito louca, assim. E meus pais falavam, isso é coisa do seu povo. Né? Mesmo sem ter crescido juntos, eles falavam, isso é coisa do seu povo, isso é coisa do seu povo. E não é que eles estavam certos, né? Pai, você estava certa. Isso tem muito a ver com o meu povo mesmo. E toda vez que eu fico um tempo na aldeia, é muito engraçado o quanto eu saio de lá com essa memória voltando para mim, sabe? A gente sempre fala, nossa, que cheiro de aldeia. As pessoas não entendem, né? Nossa, que cheiro de aldeia, não é todo mundo que entende. Então, esse cheiro de aldeia, esses cantos, essa reza, são o que me fortalece, essa cosmovisão também, esse entendimento, né? Igual, para mim, esse entendimento do que é o corpo LGBT indígena, o quanto nossos movimentos não se conversam, né? O movimento LGBT branco não conversa com o movimento indígena por causa da nossa cosmovisão. Então, tudo isso eu vou entendendo ali, evoluindo e trazendo isso para o corpo e para a arte, assim. Agora estou naquele momento assim que eu fico curiosa, assim, se elas pudessem perguntar uma para cada uma pergunta, qual pergunta vocês fariam uma para cada uma? Nossa, agora sim, tão rápido. Eu tenho que passar um tempinho ainda pensando. Eu também. Aquelas surpresas inesperadas. Nossa, eu não sabia dessa. Mas o que eu acho muito interessante, né, é essa conexão mesmo ancestral, que ao mesmo tempo vocês estão utilizando dessas ferramentas, mas a todo momento essas ferramentas elas mostram que elas são apenas ferramentas, que a essência é algo que transcende muitas coisas e encontra muitas formas de comunicar, encontra muitas linguagens, né, muitas formas disso ser manifestado, né, também na inteligência artificial. Eu achei muito interessante quando você falou de toda essa conexão com o azul, né? Eu lembrei de um texto chamado Metáforas da Visão, em que fala o que é um gramado verde para um bebê que ainda engatinha. Né? No caso, ele ainda não sabe o que são as cores elas são criadas. Né? Então, a gente começa a questionar muitas coisas, né? Assim, em relação a todo esse condicionamento, né? Também dessa leitura visual que fazemos dos nossos condicionamentos sociais, culturais e em vários contextos também. Eu estou meio assim perdida assim do tempo, gente. Vocês vão me alertando assim, porque senão eu vou ficar até amanhã. Eu realmente, entendeu? Sou aquelas pessoas que falam para sempre. E aí vou entrevistando cada um assim na plateia. Mas eu fico muito curiosa assim do que vocês assim perguntariam realmente uma para outra, sabe? Porque eu sei que não é uma coisa assim esperada, mas eu acho que tem toda uma conexão, né? E esse ponto de conexão, eu acho que... Eu acho que eu tenho uma pergunta. É uma pergunta que fazem muito para mim, vou fazer para você. Você acha que a sua arte, sendo criada ali, ela fala muito mais das suas alegrias ou das suas dores? Eu acho que fala mais das minhas alegrias, assim, dos meus sonhos. Eu entrei num... É que, assim, nos últimos anos eu entrei num processo de emancipar a minha prática artística do racismo, né? Então, eu decidi não utilizar o racismo como uma figura central da minha produção artística,
pictórica, sobretudo. Acho que tem a Roa lida com os problemas do sistema, assim. A Roa lida com o racismo, com os problemas estruturais, com a desigualdade, e enfrenta e fala sobre isso. Mas a minha prática artística pictórica eu distanciei, porque eu entendi que, na minha percepção, quanto mais eu falava sobre racismo na minha prática, mais eu estava, na verdade, atendendo a uma expectativa da branquitude sobre os temas das minhas narrativas, e que talvez isso também pudesse ser uma ferramenta da lógica de apagamento de uma história que antecede esse sistema e que é muito rica, e que é muito linda, e que é muito limitada, e que é muito deslumbrante, e que é muito inspiradora e transcendental para todos nós, assim. Então, eu acho que quando eu entendo que existe uma diferença entre trabalho de arte negra e trabalho de arte sobre racismo, eu consigo deixar de falar sobre as minhas dores, assim. Porque eu falo, não, eu não vou fazer com que a branquitude centralize a minha subjetividade, o tema das minhas narrativas, a materialidade do meu trabalho. Eu vou ultrapassar essa expectativa que eles têm, justamente, enfim, no papel identitário que eu carrego e que é totalmente visível para todos aqui, o que sou e como sou identificada, para que eu possa abrir para as pessoas outras possibilidades de informação, de conhecimento, de vislumbramento de imagem, de estruturação de linguagem e tal. Então, eu falo mais das minhas alegrias e dos meus sonhos. Eu sou bem emo, assim, na verdade. Então, é sempre de uma forma muito melancólica. E melancolia é um pouco meu charme, assim. Mas é mais sobre as alegrias e os sonhos do que sobre as dores. Que legal. Sim. Gente, vocês... Acho que eu vou abrir um pouco para perguntas, né? Dar fazer um uma tempinho. pergunta para ela. Não, você vai fazer. Eu não vou perder isso por nada. Agora estou curiosa, assim. Uma questão que eu tenho, assim, é muito grande, porque eu observo muito, né, todas as movimentações e as discussões do movimento indígena aqui no Brasil, assim, a Biala como um todo, por causa, né, dessa relação também com outros países da América, chamada América Latina, dita. E eu tenho uma curiosidade, assim, na verdade, por todos os indígenas, e eu, do Brasil, nunca tive a chance de perguntar isso publicamente, de como que porque quando eu olho, né, para a minha concepção de povos originários e a minha relação com povos originários, falando de continente africano, eu falo de uma lógica de deslocamento, né? E eu acho que a negritude brasileira, isso é tudo que ela conhece. É o deslocamento. E o deslocamento é aquele lugar do não lugar, do não mundo, mas aí a gente não está expropriando esse território, porque nossos descendentes foram trazidos para cá à força, mas, ao mesmo tempo, não é o nosso território. Sabe? Enfim, tem 1 milhão de questões, assim, que eu acho que, inclusive, infelizmente, às vezes servem de alimento e insumo para que as nossas comunidades não se entendam em muitas discussões, que eu acho bem triste. E aí eu Com essa sensação de falar, caramba, eu sou indígena criada por brancos, não sou branca, minha família inteira é branca,
Mas também não sou indígena da aldeia, porque ainda não nasci na aldeia. Como que eu faço para ir? Cuidado que eu fico, né? Eu fiquei nessa indagação durante muitos anos da minha vida, até entender a retomada de identidade, que é isso que eu venho fazendo nesses anos todos. Eu sempre falo que a retomada de memória, de identidade, ela nunca acaba. Não é porque eu fui até a aldeia do meu povo, me reconheceram enquanto Boy-Bororo, que acabou ali a retomada. Né? A gente tem mais de 520 anos de colonização, né? A gente tem muitos anos de apagamento histórico de identidade no Brasil. E eu percebo que agora essa retomada de identidade indígena ela cresce muito rápido, assim. Só que também há uma sensibilidade de comunicação de que quem é indígena e quem não é no Brasil. Né? Se dizem que se você tem o fenótipo, você é indígena. Se você não tem, você não é, indo pelo fenótipo. Né? Não, a gente não tem um pouco de colorismo. Assim. Mas se você é um branco que nasceu na aldeia, né, lido como branco, você é indígena. Mas se você não nasceu, você não é. Os bolivianos aqui são bolivianos, não são indígenas. Né? É um debate muito sensível e que eu enxergo também como feridas coloniais, assim, porque a gente tem aqueles jovens que nascem na aldeia, que moram na aldeia e que não têm acesso a tantas oportunidades, que ficam tristes sabendo que teve os indígenas que nasceram na cidade como se eles tivessem a mesma oportunidade, assim, sabe? Então, Renata, fala para mim, quem é indígena no Brasil? Essa pergunta ela é muito delicada para os nossos povos. Assim, é um debate que está começando agora, né? Passa por toda uma memória, né? E essa memória é o elo que liga a família e as gerações. E quando essa memória ela é rompida, existem outras formas de conexão. Cada povo tem uma forma específica. Mas não é algo fácil porque o processo colonial atravessa e esmaga tudo em muitos sentidos. E dentro do imaginário social construído, o que mais a gente vê são imagens vindas de um estereótipo, né? E muitas pessoas, às vezes, também, quando vão buscar essa conexão, se não vão ali nos mais velhos, se não buscam a base da árvore, as raízes, às vezes também se perdem entre signos coloniais impostos que a gente vê na literatura, vê um monte, né? Então, é algo que passa muito por uma escuta. E essa escuta dos mais velhos também, e essa conexão com essa memória familiar. Né? E é muito difícil, não tem uma resposta, porque são várias respostas ao mesmo tempo, porque tem muitos contextos diferentes. Né? Mas eu quero muito assim, ver também as perguntas aí da plateia, por causa do tempo, não sei como estamos de tempo, mas gostaria de saber mais ou menos quanto de tempo aí, quem quer fazer uma pergunta. A tecnologia do branco é complicada, né? Olha. Não funciona. Obrigado. Gente, primeira vez que eu pego no microfone. Eu sou o André. Eu queria fazer uma pergunta sobre identidade mesmo. E também estão falando sobre futuro e identidade. Então, tentar continuar essa linha, né, de pensamento. Eu acho que é importante para um país, para chegar no futuro, a noção de identidade, o que é, quem nós somos, né? E aqui nós temos uma pessoa preta e duas pessoas que se identificam como indígenas, né? Mas também tem essas pessoas que ficam no limbo, né? Nesse meio termo, nesse pardo que se perde, ou talvez um moreno, né? E eu queria saber o que vocês acham sobre isso, porque levantou muitas discussões sobre que pardo é esse, se esse pardo é preto ou não é, né? Quem é preto, quem não é, agora vocês falam quem é indígena e quem não é, né? E quem não é nenhum dos dois, então, e também não é branco. Como buscar essa identidade, onde chegar tipo, que papel que essas pessoas talvez tenham nessa cosmologia que também é preta ou é indígena e é brasileira, entende? Mas penso também, vocês falaram sobre esses povos originários que de pele escura, como se diz? Pessoas indígenas, mas que são
retintas, certo? Ou seja, são pessoas pretas, porém, num contexto dos povos originários, então também são lidas ou se identificam como indígenas, entende? Então, como para a pessoa que nunca esteve nesse contexto, mas que talvez sinta alguma relação ou saiba que tem alguma relação familiar, tipo, essa pessoa se identifica como indígena, pode se identificar, ou ela pode se identificar como preta mesmo ela não sendo, entende? Porque a pergunta é um pouco pessoal também, porque dá para ver pelo meu estereótipo, né, que eu estou nesse limbo e eu penso muito em futurismo também, penso muito em que país seremos, né, e que identidade teremos, mas eu vejo uma lógica de discussão que ela é ou preta, ou indígena, ou branca, e eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Assim. Eu falo, então. Eu acho que... Oi? Ah, tá. Mas depois eu vou esquecer tudo. Aquelas, tô brincando. Eu também. Então tá. Pode ser uma por uma? Tá bom. A gente pode responder. Então, eu acho que se identificar, a pessoa pode se identificar com o que ela quiser. A pessoa é branca e fala que ela é preta, ela pode se identificar com o que ela quiser. Eu acho que a diferença é, quando a gente fala de povos indígenas, a gente fala de coletivo, de grupo, de nação. Não tem como você se autodeclarar. Essa coisa da autodeclaração é uma palavra muito confusa, porque não tem como eu me autodeclarar. Eu preciso de um povo para me reconhecer enquanto pertencente daquele povo. Então, no Brasil, de acordo com a lei, né, só é indígena quem é reconhecido pela sua comunidade, quem tem o seu pé ali na sua comunidade, né? Então, se a pessoa ela fala, eu tenho uma tataravó e por isso eu sou indígena. Não, isso não significa nada, porque se a gente for pegar a porcentagem de brasileiros que têm sangue indígena, vai todo mundo ser indígena. E não tem políticas públicas para todo mundo ainda. Então, essa coisa de identidade, primeiro a gente tem que mexer nas políticas públicas, né? Eu sei que é um assunto muito delicado, porque tem a pessoa que está num lugar que fala, e aí, Catu, eu não sei o meu povo, o que eu faço? Eu falo, não sei o que você pode fazer, realmente. Só se um povo adotar você. Não sei, é muito delicado, assim, mas a gente sabe que só é indígena aquele que é reconhecido hoje por um povo. É lógico que isso pode mudar, porque o debate está muito grande, e a gente tem um genocídio, um etnocídio, então não é todo mundo que sabe qual é aquele povo. E são pessoas apontadas enquanto indígenas. Olha como o assunto é delicado, vai. Fulano não sabe qual é o povo, mas esse fulano sai na rua e as pessoas chamam de índio. Esse fulano vai pegar uma cota, ele entra como indígena. Onde ele vai, o país que ele for, ele não é lido nem como branco nem como negro, ele é lido como indígena. Como que ele se declara? Indígena. Mas ele tem o seu povo? Ele não tem. Então, essa coisa que eu falo, se você se autodeclarar, você pode. Todo mundo pode se autodeclarar, todo mundo sabe quem é. A diferença é quando a gente fala de políticas públicas, né? E do famoso RANI, né? Hoje em dia ninguém tem mais esse RANI, que é o documento que fala que você é indígena, mas tentar buscar o máximo que pode o nome do seu povo, estar ali, saber quais são as dificuldades do seu povo, o que seu povo acha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Quando eu descobri que meu pai era boy-bororo, eu tinha 13 anos. Foi ali que eu falei, caramba, então o meu rosto é de boy-bororo, então eu tenho um povo chamado boy-bororo, do Mato Grosso. E aí eu fui até o meu... soube com 13 anos. Eu fui até o meu povo há uns 5 anos atrás. Fui reconhecida pelo meu povo há 2 anos atrás, oficialmente. Demorou tudo isso. E quando eu fui até o meu povo, foi muito engraçado a ressabe dessa história, porque assim, meu pai era boy-bororo. Automaticamente eu sou boy-bororo. Quando eu cheguei até a aldeia, eu descobri que não, que meu povo é matrilinear, só é boy-bororo filho de mãe, não de pai. Aí, é isso mesmo, é essa cara que eu fiz. Eu falei, como assim? Falou, não, nosso povo é matrilinear. Se sua mãe é boy-bororo, você é bororo. Se seu pai é, você não é. E agora? Foi o que eu falei para ele, o que a gente vai fazer agora? Então, demorou anos para o meu povo ter ciência. Foi o primeiro caso de uma mulher que sai de São Paulo, bate na porta da etnia e fala, então, gente, eu quero saber o que a gente vai fazer. Demorou anos para isso acontecer, e aí o povo... A gente tem um chefe de cultura no meu povo, que é um senhor que tem mais de 80 anos, é ele que cuida da parte cultural.
Ele que reconhece a história do meu povo, vinda para Jundiaí, ele me reconhece enquanto parte da sua comunidade, mas isso não foi feito da noite para o dia. Isso não é rápido. O povo também tem que estar disposto a reconhecer a própria história daquele indivíduo, que é uma história de etnocídio, entendeu? Então, é quando eu falo, a retomada ela não acaba. Agora que meu povo me reconhece como pertencente, eu ainda não sei falar a língua materna, então é uma retomada que não acaba, né? Até se a gente saber da cultura toda, saber falar a língua materna. Como que você vai falar a língua materna? Tem que aprender inglês também, tem que aprender a língua materna, tem que aprender português. Então, a retomada de identidade ela não acaba. Eu acho que precisa de muita saúde mental para tentar retomar no Brasil a identidade indígena e estar num coletivo também, né? Hoje em São Paulo a gente tem vários coletivos de indígenas em contexto urbanos que estão em retomada e jovens que estão se fortalecendo junto ali, e entendendo as políticas públicas para eles também e a essência ancestral, assim. Obrigada. Mais uma pergunta? Eu posso responder também. É difícil, né, essa pergunta, mas eu acho que para mim assim um ponto inicial dessa questão é a gente entender e assumir que a gente tem um sistema educacional historicamente escateado, assim, não só pela colonização, mas pelo capitalismo e todos os sistemas vigentes e a diferença de classes, né? E que isso também faz com que, consequentemente, a gente tenha, no Brasil, uma noção etnográfica muito rasa sobre tudo, assim. A gente tem pouca informação sobre a etnografia do mundo, sobre o que é tal povo, o que é tal povo, qual que é a diferença de uma pessoa preta do Mali para uma pessoa preta do Sudão. São pessoas completamente diferentes da Nigéria. Ou qual que é a diferença de um povo indígena do Paraná para um povo indígena de Santa Cruz de la Sierra, para um povo indígena da Colômbia. Então, e quais são as diferenças também que existem dentro da raça branca também, né? A diferença de um sueco para um espanhol, que também são pessoas brancas, mas são pessoas brancas diferentes, de vários tons, né? De outras possibilidades, de pele, enfim. Então, a falta dessa referência etnográfica, isso é uma coisa que eu gostaria muito, assim, que todos os pesquisadores e estudiosos e acadêmicos do Brasil dedicassem muito, muito, muito tempo realizando pesquisas etnográficas do mundo, para que a gente tivesse mais informação aqui, porque a miscigenação ela foi muito romantizada, né, nos últimos 500 anos. E ela foi romantizada de uma forma muito negligente, porque a negligência que se criou a partir da romantização do ser miscigenado, né, do misto, do vira-lata, do cara de tudo, da mistura. Brasil, que mistura maravilhosa! Ela acaba não dando conta e, de fato, fugindo de narrativas que são muito importantes que a gente confronte como sociedade, como, por exemplo, o etnocídio, como, por exemplo, o estupro, né? Entender que a gente tem uma grande parcela da sociedade parda, não porque todo mundo resolveu se amar entre cores e raças e que maravilhoso, vamos nos juntar e vai ser incrível e vamos criar uma outra raça aqui, uma raça nova. Não, que isso fez parte de uma lei de eugenia, que isso fez parte da expropriação de territórios indígenas, de mulheres indígenas, de linhagens indígenas. Então, a gente precisa ter mais informação etnográfica sobre o mundo e ter consciência dos crimes, né, etnocidas que existiram na nossa sociedade, na construção da nossa sociedade, antes, eu acho, de ficar se perguntando
o que a gente é com a ideia de achar imediatamente um lugar para pertencer, fazer parte e ter acesso a determinadas coisas. Eu acho que o que acontece hoje é que existe uma grande ferramenta que domina as questões de identidade, infelizmente, que se chama o neoliberalismo identitário, que é o reconhecimento de identidades a partir de potencialidade de consumo. Né? Tudo isso que a gente viu nos últimos anos, se você olha desde a eleição de Barack Obama, né, quando os Estados Unidos aceita racializar o máximo líder, né, da nação mais livre do mundo, isso não é necessariamente uma estratégia de paz e comunhão entre povos, é uma estratégia de visão de mercado, de entender que existem pessoas racializadas no mundo, construindo potencial de consumo, e que, se elas se vissem mais a partir das imagens de publicidade, das imagens de poder, das imagens, elas passariam a consumir mais. E aí, enfim, as grandes empresas e os grandes executivos continuariam a encontrar fontes para se manterem no lugar da hegemonia do topo da pirâmide. É chato, é super chato, mas é verdade. E a nossa geração, assim, de juventude, vida adulta, pessoas que têm entre 20 e 40 anos, a forma como a gente lida hoje com as dinâmicas de identidade, que é dito de identidade, é também muito consequência disso. E a gente não pode dizer que não, porque é muito legal ter uma Beyoncé, sabe? Mas eu sei que ela é um instrumento imperialista, né? E eu sei por que a Beyoncé é mais clara. Porque é mais fácil para um instrumento imperialista que ela seja mais clara do que eu. Mas eu, como uma pessoa escura, também tenho que me identificar com ela. Porque ela é a única que está dizendo ali que está se identificando com o meu povo, que faz parte do meu povo. Enfim, é uma cadeia muito grande. Então, eu acho que a base é a gente ampliar a nossa noção etnográfica. Isso, para mim, foi um processo muito importante. Óbvio que nem todo mundo pode fazer, né, o que eu fiz, mas sair pelo mundo foi o que me ajudou a ver muitos olhos e muitos corpos, muitos fenótipos, muitas tradições, muitas culturas, e conseguir ter uma mínima noção de mapeamento, né? Segundo, é aceitar que a brancura contemporânea ela não é pura. Eu acho que isso é muito importante. Existem vários tons de branco no mundo, e eu acho que quando a gente se recusa a aceitar os vários tons de branco que existem no mundo, a gente só está contribuindo para uma ideia caucasiana, eugenista, supremacista branca, de pureza, e ariana, né? Quando a gente tira os espanhóis, assim, pessoas que são morenas brancas, né? Tem morenas de várias outras racialidades, mas morenas brancas, claras, da branquitude, da brancura, a gente está, na verdade, alimentando um ideal ariano de que o branco é só o alto, caucasiano, do cabelo loiro e os olhos claros. Isso não é verdade. Então, isso também é importante dentro do processo. E eu acho que, dentro da complexidade do Brasil, é a gente, de fato, romper com a romantização, sobretudo dos anos 70, né, sobretudo da Tropicália. Eu falo bastante isso da rua, que a gente é antitropicalista por causa disso, tipo, romper com a romantização da Tropicália sobre a miscigenação, para que a gente possa, de fato, confrontar o etnocídio desse território e de outros territórios para a construção desse território também. E, a partir daí, a gente entenda a complexidade brasileira e entenda que, muitas vezes, esse não-lugar é um lugar próprio, que não é o meu lugar, não é o lugar de Catu, não é o lugar de Renata, é o seu lugar somente. Ao invés de, tipo, esse não é o não-lugar, eu não estou nem com a Ig, nem com Catu, nem com Renata, onde é que eu estou? Você está no seu lugar, porque tem, assim, milhões de brasileiros nesse lugar também. Então, é importante também, porque eu acho que, a partir do momento que vocês entendem que esse não-lugar faz parte desse processo de construção, a partir desses itens que eu falei aqui, e que você sabe que isso é uma grande parte do Brasil e que tem também uma complexidade,
vocês conseguem lidar com as experiências de vocês de outra forma, sem o desejo de assimilação, lidar com os desejos de emancipação, mudança, transformação, revolução, sem o desejo de assimilação. Você entende? Você se tira, assim. Você não quer parecer nem preto, nem branco, nem indígena. Você é o que você é. E, a partir daí, você lida com as suas próprias experiências, porque a gente não pode fazer com que a experiência do não-lugar, por ser uma maioria matemática, sintetize todas as experiências racializadas do Brasil. Porque a fonte é muito mais profunda que isso. Mas a gente pode fazer com que a experiência do não-lugar seja entendida como uma experiência própria desse lugar. E aí, eu acho que a gente até brigaria menos, se fosse assim. É isso. Boa noite, meu nome é Gabriela. Queria fazer uma pergunta para a Ige. Enquanto você estava falando sobre a questão do... Aqui. Enquanto você estava falando sobre a questão do azul, me remeteu muito à água. E eu queria saber se você pensa também essa relação da água, se existe essa relação com a água, ou se é mais por essa questão do corpo, ou se também a água atravessa esses corpos que também são azuis. Inicialmente, não. O azul vem da história dos pigmentos, né? E os pigmentos que eu trabalho, eles são orgânicos e minerais. Então, na verdade, eu falo muito mais das plantas e das pedras do que da água, apesar da visualidade muitas vezes parecer muito aquática, né? Mas, ao mesmo tempo, há muita pigmentação azul no mar, assim, tanto por causa do espelho do céu, né? Enfim, dessa noção de que a água é azul, quanto também alguns seres, né? Alguns moluscos que carregam pigmentos azulados e também, por exemplo, tem um azul super interessante que eu fui pesquisar uma vez em Jerusalém, que se chama Terlé, que é o azul do manto da Maria, né, que é o azul judaico que vem de um marisco, vem do mar, assim. Então, durante muitos anos, tirava-se desse marisco esse azul, e esse azul é o que forma o azul do manto da Maria, o azul das cordas dos laterais, né? Enfim, alguns adornos da vestimenta de judeus ortodoxos e tudo mais. Mas não é uma referência direta à água. Mas o aquático acaba passando muito mais pela interpretação, né, das pessoas do que pela raiz do trabalho. E eu demorei muito para nadar. Eu aprendi a nadar em 2019 só. E aí foi meu primeiro contato com o mar também. Então, eu acho também que o trabalho, eu já trabalhava com azul, e aí eu acho que o trabalho ganhou assim, uma abundância, porque eu consegui ver um pouco de um mundo inteiro com azul ali refletido, e aquilo foi muito mágico, assim. E trouxe a mim uma relação com o mar que eu não tinha antes. Mas eu tenho uma relação com o mar muito mais pelo mar do que pelo azul. Meu azul é sobre terra azul e pedras azuis mesmo. Obrigada. Agora a gente vai estar caminhando para o encerramento, né? Aquele momento triste que eu queria ficar escutando para sempre vocês falando. É muito envolvente, né? É muito interessante, porque tem toda uma pesquisa, toda uma experiência, e muitas vezes as pessoas ainda não materializam tudo isso no que vocês estão produzindo, e essa oportunidade de vocês estarem falando isso é algo que vai dando também um monte de ideias na cabeça da gente, vai mexendo com bons gatilhos, né, também criativos. Mas eu agradeço muito a vocês, e vamos encaminhar, assim, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, algo que vocês queiram falar nesse encerramento, tá bom? O ano que vem tem meu segundo disco, por favor, escutam, me acompanhem nas redes sociais, que vai ser... Quem já viu meu primeiro disco, que é Revolta, vai se surpreender muito com o segundo, então me sigam nas redes sociais para escutar o novo disco. E esse feat com o Nelson D, que está todo mundo aguardando. Exato, tem um feat com o Nelson D também. Nelson D é outro menino indígena que também trabalha aí com a música eletrônica e futurismos indígenas. A gente vai lançar uma música dia 8 chamada Vou Subindo.
E tá bem legal aí, dois indígenas punks revolucionários fazendo música experimental, então tá bem legal também. Dia 8. Amo. Eu não tenho muito o que dizer, só que ontem eu abri a minha exposição individual lá na Rua, e ela fica aberta, né, até, eu não sei até quando, mas o ano que vem vai ter também, por causa do recesso, então fica aberta um pouco mais de tempo, na Barra Funda, Rua Brigadeiro Galvão, 480, e a exposição se chama Eclosão de um Sonho, uma Fantasia, a exposição, que é um desdobramento dessa pesquisa que eu iniciei na Bolsa Zoom. Então, eu tenho várias fases da eclosão de um sonho, uma fantasia. Então, comecei na Bolsa Zoom com a pesquisa de inteligência artificial e a publicação, e tem também a performance, agora tem a exposição, e tem também o filme, tem também outros processos. Então, quem puder visitar, de terça a sábado, das 10 às 19 horas, entrada gratuita. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada também a toda a equipe, né? Os tradutores. É maravilhoso sempre estar podendo compartilhar tudo isso, escutar, né? Esse ambiente de escuta. Obrigada, gente. Obrigada, gente.